Fala pessoal da Cidade dos Meninos, professor Marlon, para mais uma aula, mais um vídeo. Pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos de Windows Server, tá? Vamos trabalhar com mais uma GPO. Lembrando, tá chegando ao final, né? Tá acabando já, certo? O nosso curso de Windows Server aqui, a parte de Windows Server, tá bom? Então vamos lá, mais uma GPO, pessoal. Hoje a gente vai estar aprendendo uma GPO de bloqueio de instalação e execução de aplicativos, tá bom? Ou seja, né, aquele funcionário que é engraçadinho, né, quer baixar o aplicativozinho que ele gosta, aplicativozinho de torrent para baixar filme no computador da empresa, entre outras coisas aí, não vai poder baixar, não vai poder executar esse tipo de aplicativo, tá? Não vai poder executar nenhum outro tipo de aplicativo que não tenha sido instalado pelo administrador do sistema. Isso é muito importante, tá? Então ele não vai poder instalar programas, tá? No computador. Lembrando, né? Se ele for tentar instalar um programa sendo um usuário comum do sistema logado dentro do domínio, se ele for tentar instalar um programa, pode ser que por ele não ser o administrador, já bloqueia a instalação, tá, pessoal? Mas tem alguns programas que você consegue trocar o diretório. Por que que acontece esse bloqueio às vezes? Porque ele não deixa você instalar, por exemplo, em certas pastas, como lá na pastinha arquivo de programa. Só que acontece, aqueles usuários mais espertinhos, o que eles fazem? Eles trocam o local de instalação do instalador do programa. Coloca, por exemplo, o programa instalar lá na pasta Meus Documentos. Como ele tem acesso à pasta Meus Documentos, o programa instala lá na pasta Meus Documentos. E aí ele consegue executar o programa, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos bloquear isso daí. Vamos falar o seguinte, só vai poder executar aplicativos que estejam dentro da pasta Arquivos de Programa, tá? Então isso daí o Windows já vai praticamente bloquear ele de instalar qualquer programa, tá, de terceiros, ou que ele execute, né? Às vezes ele pega um programa portátil, né? Para quem não sabe o que é programa portátil, são aqueles programas que você não precisa instalar no computador. Você pode executar esse programa, por exemplo, de uma pastinha direto, tá? Então, novamente, esses programas portátil também não vão funcionar com essa GPO que nós vamos colocar aqui, tá bom? Então, nós vamos bloquear a instalação, vamos bloquear execução de arquivos exe e de arquivos MSI. Tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação aqui, já dei uma breve explicação de como é que funciona o negócio. Vamos lá, pessoal, vamos vir em ferramentas, tá? Gerenciamento de política de grupo, certo? Bom, vamos lá, né? Aqui, para quem que eu vou estabelecer essa política? Olha só, gente, eu vou estabelecer essa política aqui, ó, para todo mundo da CDM, tá? Para que nenhum funcionário da Cidade dos Meninos consiga instalar algum programa ou executar algum programa de terceiro, tá? Para poder fazer a instalação de qualquer programa, tem que chamar o departamento de TI, tem que chamar o administrador do sistema, senão não tem como instalar programa, tá bom? Bom, eu poderia fazer direto no domínio, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer no domínio, porque todo mundo que tiver dentro do domínio, ó, ele vai pegar, tá? Ele vai pegar todo mundo, literalmente todo mundo que estiver dentro do domínio, independente do setor. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do domínio, ó, aula.local, vou criar essa GPO aqui, tá? Ó. Criar uma GPO e vou colocar aqui, ó, bloqueio de aplicativos, tá? Vai ser o nome dessa GPO. Vou dar um OK. Ela apareceu aqui, ó, bloqueio de aplicativos, tá? Apareceu aqui pra gente. Vou clicar com o botão direito em cima dela, vou clicar em editar, pessoal. E vamos lá, né? Como que a gente bloqueia, no caso aqui, essa instalação de aplicativo? Primeiro, isso aqui não é uma política aplicada à configuração do usuário, e sim uma política aplicada à configuração do computador, tá? Então não vai ser o usuário, vai ser na máquina, tudo bem? Em todas as máquinas. E aí, como eu estou atribuindo essa GPO ao todo o domínio, o que acontece? Todos os computadores que tiverem ingressado no domínio vão sofrer essa GPO, tá? Então por isso que eu atribuí ela, ó, diretamente ao aula.local, que é o meu domínio, certo, gente? Então vamos lá, vamos entender como é que isso aqui funciona, ó. Então, configurações do computador, tá? Vou vir aqui em políticas, vou vir aqui em configurações do Windows dessa vez, ó. Configurações do Windows, não vai ser aqui em modelos administrativos, vai vir aqui, ó,
configurações do Windows. Depois de configurações do Windows, vocês vão vir aqui em configurações de segurança, tá? Configurações de segurança. E aqui dentro de configurações de segurança, pessoal, ó, nós vamos encontrar aqui, ó, política de controle de aplicativo. É esse daqui que a gente quer, ó. Política de controle de aplicativo. E aqui dentro da política de controle de aplicativo eu tenho aqui o App Locker, ó. E é esse aqui que nós vamos trabalhar, tá? Então, repara, ó, que eu tenho o App Locker, eu tenho essas opções aqui, ó. Regras executáveis de arquivos exe, regras de Windows Installer, daqueles programinhas de instaladores, tá? De script, caso o cara queira instalar alguma coisa via script, esse tipo de coisa também, a gente pode colocar regra, tá? E para arquivos empacotados do Windows aqui. Então, como que vai trabalhar? Bom, eu preciso definir aqui, ó, em qual deles eu vou trabalhar. Posso trabalhar em todos, ok? Bloquear todos, mas eu tenho que fazer todos individuais. Não dá para mim bloquear todo mundo de uma vez, certo? Então, como é que funciona aqui, gente? Ó, aqui é bem simples, você não vai precisar criar regra. Por quê? Porque o Windows Server ele já tem algumas regras padrões que já vão bloquear, tá? E aí a gente vai ver essas regras padrões aqui, como é que elas vão trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui em regras executáveis, só para lembrar, ó, antes de eu criar aqui, eu vou relembrar o caminho. Ó, vou fechar tudo aqui e vou relembrar o caminho igual eu estou fazendo. Ó. Lembrando que é uma política aplicada ao domínio todo, então apliquei a todo o domínio, todos os computadores que estiverem ingressados nesse domínio irão receber esse bloqueio, tá? Depois que eu editei a GPO, venho aqui, ó, configurações do computador, venho aqui em políticas, aqui no caso é configurações do Windows, tá? Venho no configurações do Windows, aqui em configurações de segurança, tá certo? Dentro de configurações de segurança, nós vamos procurar aqui, ó, as políticas de controle de aplicativo, tá bom? E aqui nós temos o App Locker, ó, que é esse daqui. Aí dentro do App Locker temos as regras, tudo bem? Então o que você vai fazer? Ó? Você vai vir aqui, por exemplo, em regras executáveis, vai clicar com o botão direito. Você tem para criar uma nova regra, gerar regras automaticamente ou criar regras padrões. Gente, essas regras padrões já resolvem o nosso problema. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar para ele criar regra padrão. Então, olha só o que ele fez. Ele criou 3 regras para mim aqui, ó, dentro dos executáveis, tá? Quais foram essas regras? Ó? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos expandir aqui a janelinha e vamos dar uma olhada nas regras, tá? Ó. Então, o que aconteceu? Ó? O que ele vai permitir? Ele vai permitir para todo mundo, todos os usuários, tá? Ó, vai permitir para todos os usuários executar todos os arquivos localizados na pasta arquivo de programa. Ou seja, só aplicativos que estiverem dentro da pasta arquivo de programa. Se o cara tentar executar, por exemplo, um programa que ele instalou na pasta meus documentos, ele não funciona mais. Ele já não vai mais funcionar, tá? A partir de agora, só funciona aplicativos que estejam instalados dentro da pasta arquivo de programas. Também só funciona arquivos e programas instalados dentro da pasta do Windows, uma pasta que ele também não tem acesso se ele não for administrador, tá? E uma outra regra, ó, que ele aplicou a somente os administradores do sistema, ou seja, todos os aplicativos que forem instalados por administradores, certo? Se a pessoa não for administrador do sistema, ela não tem como executar esse tipo de aplicativo, tá? Se for fora dessas pastas. Como ele não tem como ter acesso a essa pasta, lembrando que você pode mudar a regra aqui também, né? Ó, se você der 2 cliques na regra, você pode mudar. Olha lá, ó, permitir ou negar, né? Ó, e aqui você pode selecionar um grupo de usuários, por exemplo. Aqui é todos, ó. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar só os alunos da turma tal, eu posso colocar. Tudo bem? Então tem que prestar bastante atenção nesse caso aqui, tá bom, pessoal? Esse aqui foi para os arquivos executáveis, para os arquivos exe, então aqueles executadores de software, de programa, tá? Agora eu vou fazer as regras para o Windows Installer, ou seja, para os instaladores de programa dentro do Windows. Clica com o botão direito, criar regras padrão, tá? Mesmo esquema, olha lá, ó, só vai poder executar arquivos, tá? Ó, que estão assinados, né, digitalmente, certo? Ó? E contidos, né, dentro do caminho correto de instalação.
Então, bem simples, vou fazer a mesma coisa para os scripts, botão direito, criar regras padrão. Então, pronto, tá? Não vai poder, né? Ó, olha lá, só os scripts que estão dentro do pasta arquivos de programa e só os scripts que estão dentro da pasta do Windows, tudo bem? E por via de segurança aqui, vou criar também para os arquivos empacotados, tá bom? Arquivos empacotados aqui, ó. Tá aqui, tá feito, tá vendo? Ó, só os que forem com assinaturas digitais, tá? Com as políticas da empresa. Então, pessoal, bem simples aqui o bloqueio de instalação de aplicativo, tá bom? Então, é dessa maneira que vocês vão fazer esse bloqueio, tá? Então, assim, nenhum funcionário mais vai conseguir instalar programa nenhum nos computadores da empresa, tá? Por quê? Porque eu coloquei esse bloqueio de aplicativos, ó, dentro do domínio geral, ó, dentro do domínio pai, tá? Então, ele vai afetar todo mundo que está daqui para baixo, ó, todo mundo, tá? CDM, controlador de domínio, todo mundo, certo? Ó, então, todo mundo aqui vai sofrer esse bloqueio de aplicativo, tá bom, pessoal? Vou fechar aqui minha janelinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida aí, pausa o vídeo, dá uma voltada, tá? Assiste novamente aí. Por esse vídeo é só, por essa aula só. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.